Muito bem, meus amigos. De novo, boa noite. Que nós possamos dar as boas-vindas a todo mundo, que possamos começar essa semana estudando sobre o perispírito e nos preparando para o estudo do capítulo seguinte, que será sobre a prece, de um modo geral, e a prece nas atividades mediúnicas. Então, que nós possamos nos preparar direitinho, que nós tenhamos um encontro proveitoso mais uma vez, e depois, não é, de mais ou menos uma hora e pouco, que nós possamos fazer a nossa prece no sentido de uma união, uma corrente, de muito amor, de muita consideração, especialmente tendo em vista os dramas que estão sendo vividos em certos lugares, regiões aqui do nosso mundo, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e pedir a Luciana que já possa cantar uma música para nós, para preparar o nosso ambiente para a reunião de hoje. Obrigado, Luciana. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus na tristeza de ver-te partir. Vejo Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer da feliz esperança. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus, companheiro da dor. Ouço Deus, vejo Deus, sinto Deus. Obrigado, Luciana. Então, meus amigos, agora que mais alguns já chegaram, que nós possamos buscar a Jesus e a todos os benfeitores a quem nossas almas possam se inspirar, integrando-nos à imensa família dos espíritos mais preparados, bondosos, de uma condição extraordinária de amor e de paz. Nós que estamos em casa, nos nossos lares, nós que somos irmãos e amigos, vamos estreitando esses nossos laços a cada semana, ganhando os conteúdos dos estudos espíritas sobre o tema da mediunidade, pouco a pouco, para que, em nos familiarizando com isto, nós possamos estar nos preparando para o futuro,
para sermos cooperadores de boa vontade no trabalho, quando o mundo espiritual nos envolve e dedica todo o seu melhor para os sofredores da terra. Bendita mediunidade, que pode tanto em seus efeitos construtivos, edificantes, permitindo aos filhos pequeninos de Deus a familiaridade com o mundo dos espíritos e promovendo a evolução, o progresso, a ajuda aos necessitados da Terra. Que nós nos sintamos muito bem e que possamos, durante estes minutos de mais uma das nossas reuniões, estarmos compartilhando energias, vibrações, fluidos salutares e dedicando desde o início dos trabalhos esse nosso melhor nas mãos dos amigos que recolhem as doações de boa vontade e as utilizam para o auxílio aos que vivem no mundo inteiro grandes aflições. Que possamos abrir o estudo agradecendo a Deus e a Jesus por tudo. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, vamos buscar, então, numa retomada, a nossa página da apostila 1, sobre o perispírito. Podemos retomar da página 52. Tá bem? Então, vejam lá. Poderia recomeçar na frase que diz: o perispírito acompanha, pois, a evolução do espírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura, ele espírito, se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, nós vimos um pouco disto, né, da vez anterior, e nós também, naquela altura, nos lembrávamos que essa questão, que tem a ver com um aspecto particular, que é a densidade do perispírito, eu diria até densidade kármica, é ela que nos permite nos situarmos numa situação ou noutra, quando nós dormimos e quando nós estamos desencarnados. Então, essa propriedade do perispírito, ela é bastante importante, não é? Então, os espíritos de uma condição de maior elevação, por uma questão de evolução moral, eles vão podendo ter um grau de liberdade muito maior do que aqueles que não fizeram a devida evolução. Quando eu digo evolução moral, espiritual, eu estou me lembrando, claro, do que a espiritualidade chama das virtudes. Os espíritos amorosos são exatamente os que foram se tornando virtuosos com o passar dos séculos e dos milênios. Isto pensando só naqueles que vivemos aqui na Terra. Por outro lado, nós também vimos que aqueles que têm maiores limitações e frequentemente
vivem nas profundezas da terra, vivem no umbral inferior, vivem nas trevas e nas zonas abissais. Eles são como que reféns dos seus próprios vícios acumulados ao longo das eras. Então, tudo aqui tem a ver, inclusive, com a maior de todas as leis divinas, que com Kardec, no Livro dos Espíritos, nós aprendemos: a lei de amor, de justiça e de caridade. Tudo é impecável. Então, existe uma outra ideia, que eu acho que também foi lembrada no dia 2, na outra segunda-feira, que é a ideia de uma recompensa pela evolução adquirida. Porque sermos mais livres e podermos transitar como bem entendermos dentro da relatividade, claro, de tudo isto, é algo que funciona para a felicidade de cada um. Ao contrário, a prisão de filhos de Deus nas zonas inferiores da Terra é consequência da falta de evolução e da presença dos vícios, que são muito comuns aqui entre nós, no planeta inteiro e há muito tempo. Então, quando nós lá estudávamos as esferas da vida na Terra, e aí nós vimos umbral médio na vizinhança, lá para baixo, umbral inferior, mais para baixo, níveis diferentes das trevas, porque é uma extensão enorme. E vimos também que existem as zonas abissais, né? Nós relacionamos essas zonas tristes e escuras à falta da evolução. Por outro lado, olhando lá para cima, vamos dizer, a exemplo de nosso lar e de todas as equivalentes colônias ou cidades astrais, nós temos o umbral superior, nós temos arte, cultura e ciência, nós temos o amor fraterno universal e nós temos o governo da vida, onde aí sim a luz do sol se irradia e se reflete em todas elas, mas com também diferenças, porque os seus habitantes diferem quanto às conquistas obtidas. Então, se existe um item importante em relação a tudo isto, é a condição do perispírito. Então, seguindo na apostila, o perispírito é parte integrante do espírito, assim como o corpo físico é inerente ao homem encarnado. Ou seja, o que ele diz nessa frase? Que todos os desencarnados na Terra, sobretudo, têm o devido perispírito. Nós até podemos imaginar que em outros mundos, mundos superiores ao nosso, nós tenhamos perispíritos que talvez nem tenham a forma humana, porque a forma humana ainda condiz com uma condição perispirítica mais densa. E isso também é objeto de depuração, de transformação, de tal maneira que essa coisa da condição humana, com cabeça, tronco e membros, tudo isto é daqui, mas não é necessariamente de mundos superiores, onde tudo é luz, onde tudo é amor, onde tudo é liberdade e assim por diante. Então, seguindo a apostila, mas o perispírito considerado isoladamente não é o espírito, é uma vestimenta do espírito, é a primeira vestimenta, aquela mais próxima
da essência da vida dos seres humanos, que é a alma imortal. Muito bem. Não é o espírito, da mesma forma que sozinho o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa, não é? O corpo também não pensa, não é? Nós podíamos ficar pensando, né, que o cérebro é que pensa. Então, infelizmente, ainda há tanta limitação quando se desconhece a realidade da vida do ser humano, né? Muita gente acredita que pensamento é uma secreção do cérebro. Vejam só. E aí o que acontece? A pessoa morre, não tem mais o que pensar, porque o cérebro morre na morte física. Então tudo acabaria. Então essa é a visão mais estreita que prevaleceu por tantos séculos, de tal maneira que ainda hoje, até para médicos que deveriam conhecer um pouco melhor isso tudo, né? As neurociências, a ideia da biologia do ser, ainda existem muitos profissionais em geral da área da saúde que não creem na imortalidade, mas também pessoas iguais a quaisquer outras, de qualquer crença, de qualquer lugar do mundo, ainda tem muitas dificuldades para conceber a imortalidade, portanto, né? E a relevância quanto à origem dos pensamentos e sentimentos, que é algo que tem a ver com o corpo, mas o corpo é quem recebe, através do perispírito, os pensamentos e sentimentos da origem que é toda espiritual. Então, muitas áreas do cérebro, quase todas, são importantíssimas para que haja a vida humana, e os pensamentos que dependem da alma imortal, e para os desencarnados do espírito, tudo se manifesta dos modos possíveis nas estruturas que estão à nossa disposição. Mas imaginar que o corpo físico, por maior relevância que ele tenha, seria então a origem, né? É uma questão ainda que mostra um pouco das nossas dificuldades, né? Hoje em dia, existem vários estudos em medicina, em neurociências, não é? Alcançando naturalmente a ideia da imortalidade, da sobrevivência, não é? E da vida após a morte, na própria medicina. Mas isso é outro tema. Então vamos adiante um pouquinho. Ele logo disse já que o perispírito não pensa. Não é? Se o perispírito não pensa, o cérebro perispiritual não pensa, muito menos o cérebro físico. Mas tanto o cérebro do perispírito como o cérebro do corpo, eles se alteram quando as pessoas pensam, quando as pessoas sentem. Tanto é que se você estuda o cérebro através de ressonância nuclear magnética funcional, você encontra áreas que têm a ver com cérebros de pessoas normais, não enfermas, e mudanças cerebrais, quando as pessoas têm certos problemas, especialmente de natureza psiquiátrica. Então, existem aspectos anatômicos e funcionais do cérebro, físico, biológico e do perispírito, que têm a ver com os pensamentos, os sentimentos, a vida de um modo geral. Mas a raiz de tudo, né, é o espírito, é a alma, como vocês muito bem sabem. O perispírito e o corpo físico
são, na verdade, agentes e instrumentos da vontade ou da ação do espírito, que ele chama o ser intelectual e moral. Seguindo, esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Essa frase é da codificação kardeciana. De tal maneira que, por que no Espiritismo se trata tanto do perispírito? Primeiro que é a realidade, tanto dos seres humanos, que nos importa mais agora, como dos animais, porque eles também têm uma estrutura equivalente, porque eles também têm alma e eles também têm um corpo biológico. Mas aqui é muito mais por causa de que a mediunidade depende do perispírito, que relaciona, vincula os desencarnados com os encarnados, perispírito com perispírito. Por isso que essa parte, ela merece a nossa atenção, não é? O perispírito adquire a forma da organização biológica do ser. Só temos que ter um pouco de cuidado, porque essa frase, ela dá um pouco margem a nós pensarmos que a organização biológica do ser é que dá forma ao perispírito. Mas é o oposto. Tanto é que vale sempre a lembrança do modelo organizador biológico, o MOB. Então, quem é o MOB? É o perispírito, especialmente a estrutura chamada de corpo astral, porque o perispírito não é uma coisa única. Numa visão interessante, mas ele é feito de camadas, estruturas mais ou menos densas. E a única que tem a forma humana, que dá essa forma humana ao perispírito, é o corpo astral. Então, o modelo organizador biológico é que é o perispírito, sobretudo o astral, que está bem na vizinhança do corpo. E é ele que age na genética e, além dos aspectos da herança dos pais, não é? É esse modelo que vai formar determinados constituintes e detalhes do nosso corpo físico. Então, seguindo adiante. O perispírito adquire a forma da organização biológica do ser. No espírito, a forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente é com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Ou seja, em geral, permanece a aparência que a pessoa tinha em vida. Em geral, mas nada obrigatoriamente. De tal maneira que mudanças são muito comuns. Pessoas que, por exemplo, desencarnaram em idade avançada, podem ser vistas logo a seguir com uma aparência de uma pessoa idosa, mas no instante seguinte pode se apresentar com uma fisionomia parecida, mas numa condição
de muito mais jovem do que quando desencarnou. Uma pessoa pode buscar uma aparência de uma vida anterior, e não de uma última vida, de uma penúltima, desde que aquela aparência, pelo que ela viveu naquela época, lhe é muito cara. E sendo cara, ela elege a apresentação que deseja. E, às vezes, é um outro motivo, como eu comentei da outra vez, né? Que dependendo numa reunião, o espírito se apresenta de um jeito. No outro dia, numa reunião diferente, ele se deixa ver pelos médiuns com vidência de uma forma distinta. Ou seja, o que isso sugere? A plasticidade do envoltório astral do perispírito de uma pessoa qualquer. Claro que para essa dinâmica, ela tem que ter um grau de liberdade, ela tem que ter condições de plasmar formas distintas de acordo com a sua competência e a sua finalidade de estar ali naquele grupo. Enfim, Kardec seguindo adiante. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito. A forma com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Então, existem médiuns que já viram espíritos de uma condição muito linda, translúcidos, brilhantes, usando uma vestimenta muito delicada, e eu vou dizer para vocês, às vezes se deslocando com asas maiores ou menores. O que nos leva à ideia das figuras angélicas. Então, a descrição de anjos por grandes pintores, grandes artistas da história da arte na Terra, né? Especialmente renascentistas, eles colocavam em cores, com seus pincéis, aquilo que eles viam, aquilo que eles intuíam. Então, tudo isto é importante para que nós, inclusive, não nos surpreendamos, não só nas reuniões mediúnicas, aqueles que têm evidência, não nos surpreendamos quando dormimos e nos desdobramos e possamos estar para lá e para cá, aprendendo, buscando instruções, colaborando de alguma forma. Então, tudo isso é importante de nós considerarmos. Não é ilusão, não é invenção. São possibilidades. Mas é claro que na nossa vizinhança imediata, mesmo os superiores, quando vêm até nós, eles costumam se apresentar com fisionomias convencionais humanas, de homens e mulheres, adultos e crianças. Tudo é bom. O que importa? Quem esses espíritos são e o quanto eles amam e o quanto eles nos ajudam.
seguindo adiante. Entre as diferentes propriedades do perispírito, destacamos aquelas mais diretamente envolvidas na manifestação mediúnica dos espíritos. Agora é um conjunto de elementos muito úteis. Vocês lembram quando eu sugeri aquele livro na vez passada, o livro chamado Perispírito, do irmão Zalmino Zimmermann? Até mostrei o exemplar que eu tenho em casa, mostrei a dedicatória dele, lembram? Esse livro, ele vai estudar aquilo que nós vamos ver agora de uma maneira muito resumida, ele vai estudar e vai nos trazer ótimos conteúdos, porque estudar o perispírito não é só para nós que somos aprendizes da mediunidade. Estudar o perispírito é estudar anatomia, é estudar fisiologia, é estudar a vida. É também um aspecto de autoconhecimento, auto com U, de conhecimento próprio. E, além de tudo, esse tal do perispírito, ele tem uma anatomia própria, uma aparência própria, dinâmica e variável, e ele tem uma fisiologia, que é a fisiologia da alma. Então, se nós não quisermos estudar isso agora, tudo bem, mas vai chegar a hora que esse estudo vai ser pertinente, nem que seja depois da morte. Porque seja do lado de cá, seja do lado de lá, tudo isso tem valor para o ser humano ter elementos que o ajudem a progredir, conhecendo a realidade. Pois bem, aí vem as propriedades mais diretamente envolvidas na prática mediúnica. Se você estuda, por exemplo, o livro do professor Zalmino, você vai ver o conjunto inteiro das propriedades. Aqui, na apostila, os autores separaram aquilo que mais tem a ver com a prática mediúnica. Então, vamos ver. As aparições e materializações, por exemplo, inclusive as que revelam detalhes, vestimenta, expressões fisionômicas, acessórios, revelam a capacidade plástica ou de maleabilidade do perispírito, visto que a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Então, essa é uma noção básica. Por isso que os perispíritos, os espíritos com os seus perispíritos, eles podem entrar numa casa fechada, num hospital, sem terem que esperar que alguém abra a porta para eles, então, entrarem e irem visitar um paciente qualquer. Pois bem, então essa é uma capacidade plástica, portanto, plasticidade. Sinônimo, a princípio, de maleabilidade, visto que a matéria não tem a tal dureza. Dito de outra maneira, a matéria biológica convencional do corpo, ela é dura. Por quê? Porque ela é massiva. As moléculas têm um arranjo que trazem essa constituição e essas propriedades do corpo físico. Pois bem, ela é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Modela-se à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que bem entender. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma,
Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que atua sobre ele, que é a vontade do dono do perispírito, que é o espírito, que é a alma. É graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, encarnado, até mesmo com os defeitos corpóreos que possam servir de sinais para o reconhecerem. A densidade é propriedade que revela não só o peso específico do espírito, como sua luminosidade espiritual. Os espíritos mais adiantados se elevam facilmente na atmosfera, pelo processo de volitação, e se apresentam envolvidos em uma aura de luminosidade natural decorrente do hábito de pensar e agir de forma elevada, superior. O oposto ocorre com os espíritos pouco evoluídos. A penetrabilidade é a propriedade que permite aos espíritos atravessar barreiras materiais, as tais paredes. A sensibilidade confere aos espíritos sensações e emoções que são muito mais profundas entre os desencarnados, porque nestes são percebidas por todo o corpo perispiritual. Essa propriedade é facilmente percebida durante as manifestações mediúnicas pela psicofonia e pela psicografia, a propriedade da sensibilidade. Continuando, o fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, serve de veículo ao pensamento do espírito, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo. O fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Fazendo uma analogia, vamos dizer, da época de Kardec, não é? Onde nós não tínhamos ainda todos os avanços tecnológicos, né? Da eletrônica e de outros aspectos, mas já tínhamos aspectos ligados ao eletromagnetismo. Nas comunidades mediúnicas, percebe-se perfeitamente essa ação intermediária exercida pelo perispírito entre o espírito e o corpo, que atua como órgão de transmissão de todas as sensações. Na verdade, eu li diferente, é nas comunicações mediúnicas. Portanto, de novo, o texto frisando para nós como que a relevância do perispírito para tudo isso. Para a mediunidade. Pois bem, em relação, página seguinte, em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é um ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. É bem simples.
É bem simples. Seguindo um pouquinho mais, a propriedade de irradiação ou expansibilidade do perispírito favorece a comunicação com entre os desencarnados e encarnados. Irradiação e expansibilidade. Uma vez que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Querem ver uma questão que tem a ver com o próximo tema? A oração, a prece. Se existe algo que tem a ver com expansão da consciência, com essa tal expansibilidade e as irradiações, é a atividade voluntária da prece. Não a prece como mecanicamente repetida, porque consagrada na cultura do mundo, mas a prece elaborada, pensada, refletida, sentida. Quem é que está orando? Vamos dizer que seja da parte dos encarnados. É alguém que tem corpo físico. Mas o que acontece? Pensamentos que vão funcionando como asas através da oração. Então, se nós oramos por uma questão de sofrimento de alguém ou de um coletivo, o que acontece? É como Allan Kardec também disse no Livro dos Espíritos. O pensamento está, na verdade, ele diz, a nossa alma está onde o nosso pensamento estiver. Então, se você está fazendo a prece no sentido de preces e irradiações, não existe limite. Não existe. Mesmo para a criatura encarnada. Porque a alma, pensando, sentindo, orando, ela sai do corpo. Num grau maior ou menor de deslocamento, de expansão, e vai embora aonde ela quiser, com a sua oração, semear algo de proveitoso para quem ela escolheu. Então, um ponto de fundamental importância diz respeito à vitalidade. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Vou voltar. Perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a revelia delas certas impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Algo que tem a ver com isso é a telepatia. Sintonia entre pessoas encarnadas. Imaginem a telepatia entre duas pessoas desencarnadas, sem as limitações provisórias de um corpo biológico. Então, vamos adiante mais um pouco.
e já vamos terminar esse item. Um ponto de fundamental importância diz respeito à vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos, que é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Há, na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha extinto no ser morto, seja uma célula, seja um tecido, seja um órgão, seja um vegetal, seja um animal, seja o corpo humano. Grifo no original. E por último, a atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos e células e demais estruturas orgânicas. Então, em geral, quando as pessoas morrem, o fluido vital é devolvido à natureza. Por quê? Porque o desencarnado não precisa desse fluido vital. Ele vive muito bem com todos os outros conteúdos. O fluido vital é o que anima o corpo físico. E para a saúde humana e para a vida humana de um modo geral, ele é fundamental. Outra ideia que talvez valesse a pena comentar é que quando você tem o trabalhador na área do passe, ele está encarnado, por exemplo, trabalhando no centro espírita, ou está frequentando a fluido infantil. Então, seja quando ele impõe as mãos, ele ou ela, seja quando ele está, ele ou ela, orando, né? O que está havendo? A saída, a doação, porque este fluido vital, ele é um verdadeiro tesouro quando ele é conduzido, levado aos necessitados. Num hospital qualquer da cidade onde nós estamos, num outro lugar lá longe, num outro país. Claro que, como ele é um fluido material, há um pouco mais de dificuldade para levá-lo para longe. Uma coisa é o pensamento, radiação eletromagnética. Outra coisa é o fluido vital, que tem massa. Mas como ele é tão importante, há mecanismos para fazê-lo chegar aonde é preciso. Seja no ambiente da casa espírita, para quem está à frente do paciente ou daquele que está escutando a palestra pública e fica para receber o passe ao final, seja a água magnetizada pelo quê? Pelo fluido vital do médium. Então, esse é um elemento que um dia, esperando que não tarde, tudo isso que nós estamos vendo hoje seja estudado nas faculdades de medicina, de enfermagem e de tudo aquilo na área da saúde. Assim como se estuda anatomia, fisiologia, farmacologia e assim por diante. Então vamos ver de novo. A atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos e células e demais estruturas orgânicas, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o fluido vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. É uma outra analogia que ele faz.
Muito bem, meus amigos, como agora já são mais ou menos 7:45 no horário do Brasil, talvez seja válido nós pararmos um pouquinho antes de entrarmos lá na página, que vai ser a página 59, quando vamos então para o tema número 6, sobre a prece, segundo o Espiritismo. Mas aí eu deixaria esse espaço, por enquanto, para algumas dúvidas, algumas questões que algum de vocês possa querer trazer hoje. Paula, você levantou. Eu só queria fazer uma observação. O meu notebook está sem memória e aí eu não tenho a visão de todo mundo. Só tenho alguns quadrinhos aqui porque eu estou pelo celular. Então, se alguém desejar, é importante que fale e que eu possa identificar. Paula, por favor. É uma pergunta mais voltada para o início e para o final da aula passada. A inteligência acumulada está no espírito ou no perispírito? A inteligência, o quê? Acumulada, porque a gente vai acumulando a inteligência ao longo das encarnações, certo? Muito bem, a gente acumula algumas coisas. Uma delas é a inteligência, não é? A memória, a cultura, tudo isto é patrimônio do espírito. Tá. Tudo isso está na essência. Até porque, Paula, talvez para ficar mais fácil de enxergar isso, os espíritos, em certas condições longe daqui, eles podem viver praticamente sem nada do perispírito. Então, o tudo deles, que é o patrimônio intelectual e, claro, com mais razão ainda, o patrimônio moral, isso é da essência da alma, da essência do espírito. Perispírito, apesar da proximidade com a essência, tem um caráter secundário, mas que no dia a dia da vida na Terra e outros mundos também tem um valor incalculável. Por isso nós estamos aqui estudando isto. Se o corpo físico tem, mesmo sendo uma vestimenta perecível, imagina os elementos mais originais. Valeu, Paulo. Só fiquei com uma dúvida também em relação à água magnetizada. É magnetizada pelo fluido vital dos médiums. Isso, os médiums, por exemplo, eu estou com garrafas de água aqui abertas e ela vai ser magnetizada através do fluido, do seu fluido, doutor Sérgio, com certeza, e de outros médiums aqui da reunião, é isso? Eu achei que fosse pelos espíritos. Muito bem. Paula, boa pergunta. Isto que você falou é uma parte do aspecto este. Então, como nós todos aqui somos um grupo, sei lá, de 40, 50 pessoas, muitos de vocês são doadores de fluidos. Quando nós oramos agora cedo, vocês todos participaram. E desejando e tendo boa vontade, todos doam alguma coisa. A espiritualidade reúne, multiplica, purifica, distribui e a água estará devidamente fluidificada. Mas, a par disso, independente de uma magnetização por fluido vital, que só os encarnados têm, nós também temos fluidos espirituais. E a espiritualidade desencarnada, tanto quanto. Então, a água ganha todas as melhores propriedades e recursos possíveis, dependendo de quem está se reunindo e das necessidades de cada um. Porque as águas, em parte, são fluidificadas uniformemente, mas, num outro sentido, há um quê particular
dependendo da necessidade de A, de B ou de C, num sentido qualquer. Que mais? Por isso, eu imagino que seja interessante deixar tanto garrafas quanto copos, né, individuais para cada pessoa da casa, por exemplo. Tanto faz. Agora, você lembrou bem. Se há uma coisa mais específica, pode ser uma garrafa para cada um. Marcos levantou a mãozinha, eu posso Obrigada. ver. Nada, Paulo, obrigado a você. Sérgio, são duas perguntas. Uma é, os encarnados em desdobramento, eles também podem mudar a sua aparência quando estão desdobrados? Se apresentar de uma outra forma? Olha, Marcos, teoricamente, sim. Por quê? Por causa da tal plasticidade do perispírito. Então, ele hoje tem um corpo de certa forma, com uma certa natureza, expressão. Mas quando ele desdobra, ele pode ser diferente. Algo mais ligado a uma impregnação histórica, por exemplo, do quanto e do que ele já viveu em outras vezes. Tá bom. Então, por exemplo, outra ideia pode ser uma criança ou um jovem com um corpo infantil, mas pode ser um espírito que, quando a criança dorme, ele tem a tal condição que ele vá longe com a disposição que bem entender, Claro. que ele, assim, sedimentou pelo próprio progresso que fez. Certo. Mas não é uma questão comum, viu, Marcos? Tá. Em geral, Sim, sim. mas com exceções muito bem simples, né? Em geral, por causa da relação entre as características do corpo astral e as características do corpo físico, em geral, o aspecto é muito semelhante ou igual. Certo. E a outra pergunta é mais uma confirmação. Os espíritos menos evoluídos também têm a capacidade de volitar e se mostrar de uma forma diferente também, né? Olha, Marcos, não tem não. Não. Eles têm capacidade de forma diferente, provocada, desejada ou espontânea. Mas eles não têm o mesmo grau de liberdade. Mas eles têm um tanto grau de liberdade que eles podem estar em vários lugares, vamos dizer, da circunvizinhança da Terra, mais perto da crosta, mas para baixo, porque para cima ninguém vai, sem ter condições espirituais para volitar. Eles volitam lá embaixo. Entendi. Entendi. Tá Tá bem, bom. Marcos? Obrigado, Sérgio. Valeu. Então, agora são 8 horas em ponto. Alguém mais tem alguma dúvida? Maria Célia, eu vejo você, mas não ouço agora sim. Pois não. É o seguinte, doutor Sérgio, até pegando um gancho aí do finalzinho que o colega falou, nós somos em torno, né, de 22 bilhões aqui na Terra, né? Em torno de 8 encarnados e 14 desencarnados. Se nós considerarmos todos os espíritos que nos acompanham, né, os nossos espíritos protetores, não sobraria nenhum espírito assim para ficar incomodando a gente. Não sei se eu poderia falar dessa forma, né? Daria uma proporção bem pequena, né? Mas mesmo assim a gente está fazendo assim muita coisas horríveis, né? E eles não têm nem essa liberdade toda. A gente pode inferir que somos nós, os encarnados, que estamos jogando aqui
esses pensamentos ruins para a nossa volta, nós mesmos encarnados, porque se a gente considerasse proporcionalmente dos desencarnados, não seriam nem tantos para isso, né? Muito bem colocado, viu, Maria Cecília? Olha só, o que acontece? Se nós temos 8 bilhões de encarnados, repara que há décadas atrás, quando o próprio Emmanuel escreveu essa informação naquele tal capítulo chamado O Grande Educandário, no livro Roteiro, isso tem mais ou menos 75 anos. A população encarnada, ela era de 2 bilhões. O crescimento populacional é exponencial. Foi de lá para cá. E de lá para cá, sempre tivemos no plano físico espíritos de todo tipo. Mas por uma necessidade evolutiva, sem que nós entendêssemos bem, soubéssemos bem, grande parte dos reencarnados da atualidade são espíritos com grandes dificuldades. De tal maneira que nós estamos vendo as questões que o mundo vive hoje, não é? Em que vários estão conduzindo grupos maiores ou menores a falências clamorosas do ponto de vista evolutivo. Encarnados influenciando encarnados. Isso se dá em todo lugar. Pode ser até no lar, numa instituição qualquer humana, envolvendo encarnados. Por outro lado, nenhum encarnado de qualquer condição está sozinho. Não é que precise estar um espírito de natureza semelhante colado ao lado, lidando com tudo da pessoa no dia a dia. Um encarnado pode estar submetido a influências muito equivocadas, para dizer pouco, de espíritos que estão nas profundezas, mas em conluio com as suas respectivas mentes espirituais. Então, na verdade, nós temos espíritos encarnados de todas as condições morais, sempre tivemos, e é natural que fosse assim, e ao mesmo tempo, lá do outro lado, agora de maneira estratificada. Por quê? Porque os de baixo não podem subir. São impedidos pela gravitação universal. O perispírito deles é tão denso que eles podem ter grau de liberdade lateral. Mas para subir, não, porque a gravidade não deixa. Os de cima podem descer em condições especiais e podem, pela prece, irradiar amor e luz para o alívio, o resgate, o encaminhamento de muitos que estão há muito tempo vivendo os horrores das zonas escuras da Terra. Então, isso tudo, Maria Cecília, é um pouco de uma ciênciazinha. Por isso que uma vez, já tem pouco tempo, nós sugerimos a leitura do livro As 7 Esferas da Terra, e, se não me engano, a Vivi ou alguém colocou em PDF. Eu vou dizer que é uma leitura obrigatória, mas é quase isso. Entendeu? É quase isso. Ainda mais para médiuns espíritas, que precisam entender essa dinâmica o melhor possível. Tá bom? Gente, Obrigada. Nós vamos agora interromper o estudo, interromper o espaço para as questões, as perguntas, e vamos fazer a nossa prece, não é? A ideia da corrente magnética, lembrando, aliás, foi tema hoje, né?
o quanto todo mundo pode ajudar, o quanto todo mundo tem sentimentos que podem se tornar mais bem preparados em favor do que temos hoje no mundo, tanto quanto todos vocês podem continuar doando as moléculas sadias. Vou usar uma palavrinha, na verdade duas, para um estudo depois. Já se comentou isso. Bióforos e biofótons. Outra hora nós conversamos um pouquinho, André Luiz toca nesse assunto, né? Unidades relacionadas a pensamentos, etc. Então, vamos fazer a nossa prece. E antes de começar, eu queria lembrar com vocês dois grandes contextos de altíssima relevância vividos hoje no mundo. Em graus e situações diferentes, mas os dois importantíssimos, né? Então, um deles é a questão que está acontecendo lá no Oriente Médio. Há mais ou menos 3 dias, como vocês devem estar acompanhando. E, por outro lado, aquilo que está acontecendo no Afeganistão. Não é um país já assolado há décadas por uma invasão russa, por uma invasão americana e por Estado Islâmico e por tantas coisas. E agora um terremoto com pelo menos 2.200 vítimas letais, 5.500 feridos. Um país miserável no sentido da pobreza, da falta de recursos, de hospitais, de lugares para atender tantos feridos, de insumos na área da medicina e da enfermagem para socorrer tanta gente. Não é diferente, não vou considerar mais nada, mas em termos da faixa de Gaza, né? São questões muito sérias, envolvendo espíritos muito necessitados, envolvendo encarnados em sofrimento muito grande, recém-desencarnados, vítimas nos hospitais. Então vamos orar por esses dois contextos e nós iremos ganhar o nosso dia se nós nos dedicarmos. Eu não vou dizer somente a isto, não, porque tudo ali é de muita relevância. E a responsabilidade é nossa, em vários sentidos, mas um deles é sermos aqueles que cooperemos com a espiritualidade que está, sobretudo hoje, pelo que está acontecendo nesses dois ambientes, apostos para um empenho maior em prol da saúde, do bem-estar, do resgate de tantas vítimas, encarnadas e desencarnadas. Então, eu vou pedir antes que a Luciana ela possa cantar uma música que nos ajude nesse novo momento. Lembrei de Cabete, mas você fica à vontade, Luciana, você que escolhe. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno
toda a terra iluminar, afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Era essa a música mesmo, João Cabete. Então, queridos amigos, nós que estamos em vários lugares do Brasil e outros países, que nós consolidemos a nossa família do estudo da mediunidade, buscando agora a prece a Jesus, buscando que todos os anjos, todos os espíritos mais adiantados, conhecendo tudo o que está ocorrendo hoje em dia no mundo, em todos os lugares, mas sobretudo nos dois aspectos de muito sofrimento, tanto no Oriente Médio como no Afeganistão. Que nós nos sintamos abraçando o planeta inteiro, mesmo sendo pequenos, aprendizes do bem. Mas tudo aquilo que houver em nós, Jesus, que possa ser útil e consagrado ao bem alheio, envolvendo todos os encarnados em aflição, resultado da guerra ou do terremoto. Que nós ofereçamos com todo empenho e desejo sincero de sermos úteis, aliviando estas dores dos nossos irmãos. Ao mesmo tempo que as tuas falanges extraordinárias
sublimes descendo dos céus possam buscar as moléculas sadias, o fluido vital desta equipe em oração, para que a doação seja ampla, em quantidade e qualidade de fluidos vitais e espirituais, em prol do vosso trabalho, em favor destas coletividades, da grande família da Terra, mas os que estão vivendo as expiações mais tristes e penosas que o mundo conhece. Aqui estamos diante de tantos espíritos tão lindos, conhecidos de todos na história da Terra, envolvidos com todo o imenso projeto de amor e redenção deste planeta, sob os auspícios do Divino Mestre Jesus. E todas as esferas de luz, de amor e caridade relacionados ao processo evolutivo humano, todos estejamos unidos, entrelaçando-nos, buscando a doação para a cura, para a libertação. E quanto a todos os que morreram num processo e no outro, esse conjunto de fluidos amorosos desta equipe, uma vez entregue em vossas mãos, possa ocasionar o imediato benefício para aquelas vítimas todas, adultos e crianças, homens e mulheres, tanto de um contexto como de outro. Ao mesmo tempo, Jesus, que possamos contribuir de algum modo para que aqueles indivíduos que têm procurado promover as dores humanas no mundo, sejam contidos e levados para longe das populações e dos governos, libertando o nosso mundo da transição que já está devidamente em curso. Que as nossas rogativas incluam isto também, para que a Terra, o quanto antes, respire aliviada de tantas ações desastrosas da parte dos nossos irmãos inferiores por escolha milenar. Os céus já se abriram, os anjos já chegaram, a psicosfera, tanto de um ponto como outro, já está sendo amenizada, apesar de que o sofrimento ainda se prolongará pelas loucuras e desatinos humanos. Vem, Jesus, reflorir os caminhos, trazendo a todos estes lamentáveis desertos conscienciais coletivos que se estabeleceram na geografia do nosso mundo. Tudo isto seja
devidamente atendido, cuidado, modificado, liberto o quanto antes. Que possamos, sabendo dos desertos, vermos das mansões do Criador e Pai, dos jardins imensos dos céus, todas as flores, todos os perfumes, toda a natureza das esferas maiores, recaindo sobre os lugares de conflito e de muito sofrimento, como no Afeganistão como um todo. Maria de Nazaré, suas servas, seus lanceiros, João Batista, o chanceler da justiça, os apóstolos, os discípulos da luz, os 500 da Galileia, a família espírita em prol dos benefícios, para que nos recuperemos disso tudo. E o teu amor não permita uma destruição ainda maior do que já tem acontecido. Que nós possamos continuar orando durante o desdobramento do sono, nos colocarmos de alguma maneira úteis em meio a todos esses espíritos de uma condição muito maior do que a nossa, pelo bem e pela paz. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. E muito obrigado a todos que estão doando, todos os espíritos que estão trabalhando, e que possamos, então, nos reencontrar num dia de oração, num momento de prece, de comunhão, e no mais tardar, no dia 16 de outubro, segunda-feira que vem. Muito bem. Estão bem? Sim, tudo bem. Obrigada. Graças a Deus. Eu só consigo ver alguns de vocês. Doutor Sérgio, Gostaria. Oi. oi, eu gostaria de externar uma enorme e profunda gratidão a esse grupo por esse momento de oração, porque diante de tudo que tem acontecido, eu tenho querido orar, mas eu não tenho conseguido, pela mistura dos meus sentimentos humanos, a oração não tem fluído da forma como necessária. E como eu senti a plenitude dessa oração aqui em grupo, sabe? E como eu peço que realmente possamos continuar em oração e desdobramento nos dias que se seguem. Eu estou aqui para agradecer a todos por esse momento maravilhoso de oração. E dar boa noite a Amém, todos. Cristiano. Muito Boa noite. obrigado. Você faz parte do grupo da prece pela humanidade? Não, Eu vou te enviar um convitinho, tá, tá? E agradeço. aí você vai participar, e quem mais desejar, todos os dias, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Tá bom? Muito grata, Vai muito ser grata, muito bom você colaborar também, tá? muito grata. Boa Gente, noite a uma boa noite, juízo, cuidem-se bem e nos vemos, então, amanhã ou depois. Muito obrigado pela ajuda de todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos.